Eu acho importante gastar um pouco de tempo nesse diagnóstico e na montagem da equipe para vocês entenderem que a fase mais difícil é essa inicial, porque é quando realmente nós estamos enfrentando o maior buraco fiscal, que é exatamente o da Previdência. Então, vamos começar primeiro por um diagnóstico. Eu acho importante, falei isso algumas vezes durante a campanha, e não paro de repetir, porque nós temos que ter isso em mente. Há 40 anos, os gastos públicos crescem como percentagem do PIB. O descontrole sobre os gastos públicos foi o grande vilão dos males, das disfunções que a economia brasileira atravessou nos últimos 30, 40 anos. Os gastos eram em torno de 18% do PIB, 17%, 18%, 19% do PIB, 40 anos atrás. Final do regime militar, esse excesso de gastos foi através das empresas estatais. Governo Geisel, empresas estatais gastando e financiados com a reciclagem de petrodólares. Então, esse excesso de gastos partindo na frente das receitas do governo, mas com financiamento de capital externo, e o Brasil começou a ficar vulnerável a endividamento externo. Começamos crises cambiais recorrentes até recentemente. O governo seguinte, o governo Figueiredo, foi uma espécie de governo Dilma dos militares. E da mesma forma que o PT acabou no governo Dilma se emburacando, os militares, no final do período de um regime politicamente fechado, com o governo Figueiredo, choque de petróleo, choque de oferta negativa, inflação subindo internamente, e nós tínhamos um excesso de gastos. Dessa vez, em vez de financiado com excesso de endividamento externo, foi um excesso de expansão de crédito doméstico. Conta aberta no orçamento monetário, Banco Central arrombado, financiando esse choque de oferta. Era como jogar gasolina no fogo. Já tínhamos pressão de inflação, recessão e inflação subindo, e você vai e joga crédito farto, e a inflação dispara e vai para 200%. Entra o governo civil, e como na metáfora de Platão, o fenômeno é o excesso de gastos. O mal está no excesso de gastos públicos, no excesso de intervenção do governo e gastos públicos em excesso. A inflação subindo, os reajustes de preços que eram anuais passam a semestrais, a trimestrais, a mensais, a semanais e, no final, reajustes diários. E como na metáfora de Platão, em vez de vermos o fenômeno, estamos examinando as sombras na caverna. É um epifenômeno, é um sintoma, é uma consequência. A aceleração do reajuste de preço. Aí nós fazemos o plano cruzado, congelamos preços. Explode tudo logo à frente, vamos para a hiperinflação. E aí congelamos uma outra sombra na caverna de Platão. Da mesma forma que os investimentos eram feitos com horizontes longos, 1 ano, 2 anos, passamos a 6 meses, 3 meses, mensais, semanais, diários. O Brasil virou o país do overnight, reajuste diários. Congelamos os ativos financeiros. Aquela hiperinflação de 5.000% explode novamente, e dessa vez vai para 2.000%. Então vocês veem as disfunções que esse excesso de gasto vai causando na economia brasileira. A economia brasileira, que era uma das economias que mais crescia no mundo, 7,3, décadas, crescendo mais que a China, que a Coreia do Sul, que o Japão, crescendo 7,3, 7,4% ao longo de décadas. O Brasil começa a descer. No final do período militar já está crescendo 5,5%, 5%. Entra a redemocratização, continuamos baixando para 2%, 2,5%. Sempre o mesmo vilão, o excesso de gastos públicos. Ininterruptamente subindo ao longo de 40 anos. 18% do PIB, 22% do PIB, 26% do PIB, redemocratização, 32% do PIB. Entram os tucanos, 34, 36, entram os petistas, 38, 40, no pico no governo Dilma, 45% do PIB. E dessa vez, graças ao plano cruzado, que tecnicamente foi muito bom na parte monetária,
mas só mudou o switch, porque ele não controlou os gastos públicos. Nós, em vez de financiarmos com moeda e irmos para a hiperinflação, começamos o endividamento em bola de neve. A dívida vem de 800 bilhões para quase 5 trilhões hoje. E o Brasil vira o país dos rentistas. Todo mundo vive de renda, quem tem dinheiro, e quem não tem, que procure seu emprego. Então as disfunções continuam, e o Brasil vai descendo, vai descendo. E o diagnóstico durante toda a nossa campanha foi o seguinte: o excesso de gastos públicos causou todas as disfunções financeiras que o Brasil atravessou, degenerou a democracia brasileira, corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia brasileira. Nós corrompemos a democracia e estagnamos a economia. Esse foi o resultado final desse longo período. Impostos muito altos, juros muito altos, economia parada, estagnada e desemprego aberto. Bom, vamos ficar pessimistas por isso? Não. Porque ao longo desse processo, uma história, um script se desenvolveu, que eu chamo de a dinâmica de uma grande sociedade aberta. O legislativo ficou independente, fez um impeachment à esquerda, depois um impeachment à direita, primeiro à direita, o Collor, depois um impeachment à esquerda com a Dilma. Quando o executivo tentou comprar essa sustentação parlamentar de um legislativo independente, despertou o poder judiciário que prendeu os dois, quem comprou e quem vendeu sustentação parlamentar. Só que nós queríamos escapar desse modelo em direção a um modelo superior, um modelo de capitalização, em vez de um sistema de repartição. O sistema de repartição, ele destrói os recursos contemporaneamente. Você pega os recursos dos jovens, passa para os idosos, eles consomem. Só que eram 14 idosos, 14 jovens por um idoso, 40 anos atrás, quando eu era jovem. Agora, são 7 por idoso. E daqui a 40 anos, são 2 por idoso. Então o sistema é insustentável. Tem uma bomba demográfica. Ele vai explodir. Por isso nós tínhamos que atacar e colocar combustível suficiente. Daí a ideia de ser uma reforma de 1 trilhão. 1 trilhão são 100 bilhões por ano ao longo dos próximos 10 anos. E isso porque são 10 anos. Porque você jogar 20 anos, em vez de 1 trilhão de buraco lá na frente, pode chegar a 3 trilhões e pouco. Então, essa reforma que nós mandamos era uma reforma potente o suficiente para viabilizar um segundo passo, que seria a migração, a transição em direção ao regime de capitalização. Cada coisa de cada vez. O primeiro movimento agora era conseguir uma potência fiscal. A potência fiscal suficiente para tentarmos lá na frente de novo fazer um esforço de migrar em relação, de transição em relação ao regime de capitalização. Mas o mais importante é perceber as deficiências da antiga Previdência, para sabermos as limitações e nos convencermos que nós vamos ter que migrar em direção à nova Previdência. O primeiro grande problema é esse, é a destruição dos recursos em vez da capitalização. Quer dizer, o país tem que levar recursos para o futuro. Se ele está levando promessas para o futuro de salários maiores, benefícios, pensões maiores, ele tem que levar também recursos para o futuro. O regime de capitalização faz isso, o regime de repartição não faz isso. O segundo grande problema da velha Previdência é o financiamento, é perverso. São os encargos sociais trabalhistas que oneram em quase 100% a mão de obra. Elas incidem sobre folha de pagamento, que é uma arma de destruição em massa de empregos. De 106 milhões de população economicamente ativa, quase 40 milhões não têm carteira de trabalho. Porque para empregar um brasileiro, um trabalhador, você tem que pagar o custo de 2. Então 40 milhões de brasileiros estão sem carteira de trabalho, sem emprego, e eles vão envelhecer e eles vão quebrar a Previdência lá na frente quando envelhecer. Então nós não podemos ficar presos nesse sistema. O sistema não leva recursos para o futuro, o sistema destrói empregos aos milhões, 10, 20, 30, 40 milhões de empregos destruídos. O sistema é ineficiente na alocação de recursos, um
sistema de capitalização, esses recursos teriam uma XP Previdência, que ia captar recursos no Brasil inteiro, aplicar esses recursos. E não são bancos, é uma indústria separada da indústria bancária, é uma indústria previdenciária, mandatada para levar os recursos para o futuro e alocar. Com mobilidade, ao final de cada ano, você pode transacionar. Tem muito em comum com o início da história da XP, que era de educação financeira, e é a missão até hoje, por isso o rápido crescimento e expansão. O Brasil gasta um plano Marshall por ano, 106 bilhões de dólares, 300 e tantos bilhões de reais, 380 bilhões de reais. Houve um ano em que nós chegamos a gastar 450 bilhões de reais de despesa de juros por ano. O Brasil reconstrói uma Europa por ano sem sair da pobreza, o que é um absurdo. E isso, na verdade, é o preço de nós mantermos esse descontrole sobre a expansão de gastos públicos, mas aprendemos a fazer política monetária. Então a gente continua gastando muito, mas em vez de moeda nós financiamos com endividamento em bola de neve. A política é desinvestir para reduzir o endividamento do governo. Se essa dívida ficar aí travada em 4 trilhões e meio, ou cair ligeiramente, durante 1, 2, 3, 4 anos, pelo esforço que estamos fazendo, inflação de 3,5%, o crescimento vai, ano que vem já vai para 2%, 2,5%, 3%. Quando isso começar, o PIB cresce aí 4% de inflação, 2 ou 3 de crescimento, 7, 8%, 2, 3 anos seguidos. Se você mantiver a dívida externa, você dilui o peso da dívida externa. Na verdade, isso é uma reestruturação de balanço. Vamos começar devagar. Você não pode ter muitos inimigos numa frente só. Então vamos primeiro para a Previdência, que é a mais importante. Vamos começar o ensaio nas privatizações. Tínhamos uma meta de 20 bilhões de dólares por ano, já cumprimos 12 bilhões de dólares. É uma meta bastante baixa, ela vai ser superada ao longo do ano, seguramente, mas cumprimos também. Só que o trabalho de fundo está feito. Está preparado um trabalho de escala. Pegamos as estatais todas, dividimos entre as que serão vendidas, as que serão fechadas e as que serão mantidas estatais por enquanto. À medida que o programa pegue velocidade, todo mundo acreditando, pode ser que a gente vá bem mais longe do que todo mundo está pensando. Mas nós vamos revendo essas metas. A privatização é uma parte dessa reforma do Estado, porque durante o regime militar, o Estado surgiu sob a forma de grandes empresas estatais. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Petrobras, Portobras, Nuclebras. E eles fizeram a grande infraestrutura, os grandes investimentos de infraestrutura nacional. Quando você tem a redemocratização, é natural que você tenha o desafio de converter esse Estado, que eu chamava de hobbesiano, de Thomas Hobbes, que é o Estado absolutista, forte, poderoso, ele manda, coordena, intervém sobre tudo. Você tem que transformar isso num Estado russoniano, do Rousseau, que é atender à vontade do povo. É uma democracia. Ela quer recursos para saúde, educação, saneamento, descentralização de recursos. Daí o nosso lema, mais Brasil, menos Brasília. Menos comando central, menos planificação, mais economia de mercado, mais recursos para estados e municípios, onde o povo vive. Esse recurso tem que descer. Se falta segurança pública, se falta segurança pública, se faltam hospitais, se falta saneamento, esse recurso tem que descer. Esses recursos não podiam estar lá em cima. Só no Brasil, com essa centralização de recursos, poderia haver uma série de abusos que ocorreram. O presidente torce para um time, surge um estádio. O presidente gosta de um empresário, ele vira o maior empresário de proteína. O presidente gosta de um empresário, um banco público é capitalizado, esse dinheiro vai parar lá e, de repente, você tem a maior empresa de proteína animal do mundo. O presidente gosta de outro, vira a maior empreiteira da América. Não é assim. Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder, a essência da democracia e mercados são algoritmos de decisão descentralizados. A democracia vive exatamente da limitação de poderes e descentralização, checks and balances.
E os mercados, da mesma forma, são mecanismos descentralizados de decisão. Você precisa de competição, mercados. E era o exemplo que eu dava. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, 6 distribuidoras de gás, 1 produtora de petróleo. Nós precisamos de competição. A XP é um exemplo de inovação competitiva. Deu um calor em todo mundo que estava estabelecido no mercado. E está dando um calor em todo mundo estabelecido nesse mercado. Inovou, criou redes de distribuições, entrou no digital e descentralizou, inclusive, não só a educação financeira, mas como agora a democratização do ato de poupar e acumular e investir. Então é exatamente a mesma coisa que tem que acontecer no plano político. Nós precisamos limitar e descentralizar poderes. A Argentina já foi a 5ª maior renda per capita do mundo, no início do século passado. E o Brasil era a economia que mais crescia no mundo. E nós fomos fechando nossas economias, abandonando o comércio, enquanto todo mundo se integrou e cresceu, enriqueceu. Nós desaceleramos, afundamos, e os argentinos afundaram na história também. Então, o primeiro passo nosso foi chegar para o Mercosul e dizer, olha, ou nós vamos para cima, nos integrar, primeiro passo, União Europeia, primeiro passo, OECD, quer dizer, vamos dar um passo em direção às cadeias globais. E vamos falar para os americanos, ó, nos ajuda a entrar no OECD, porque os chineses estão querendo namorar. E a mesma coisa para os europeus, olha, ou nós vamos casar com o americano ou com vocês, quem é que vai abrir primeiro aí o movimento? Porque nós vamos abrir a economia brasileira. Agora, como eu andei falando em algumas palestras de 10, 15 anos atrás, uma até viralizou, que era justamente quando eu dizia, olha, nós temos que ter cuidado quando abrimos a economia, porque do jeito que está hoje, o empresário brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros muito altos, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas, e aí você abre e fala assim, corre que o chinês vai te pegar. Então nós temos aí 2 anos justamente para simplificar os impostos, reduzir, eliminar os impostos. Reduzir os juros, porque estamos atacando os fundamentos fiscais, quer dizer, vamos acabar com o buraco da Previdência, vamos reduzir subsídios, vamos controlar gastos, 40%, 50%, entre 40% e 50% do funcionalismo público federal se aposenta nos próximos 4, 5 anos. Ou seja, eles vão se aposentar e nós não vamos repor, nós vamos digitalizar, informatizar e aumentar a produtividade do serviço público. Nos próximos 10, 15, 20 anos, é o investimento privado que vai construir a infraestrutura brasileira. Porque o investimento público, o governo quebrou. Quem quebrou foi o governo, não foi o setor privado. O setor privado brasileiro está pronto para decolar, está todo mundo olhando e esperando. O setor público está quebrado. Então agora eles descansam um pouco. Jogaram muito, correram muito, suaram bastante. Vai para o banco agora, fica um tempinho lá, deixa a turma entrar em campo e vamos fazer esses grandes investimentos em infraestrutura. Os juros devem descer ali na frente, vocês vão ver o presidente do Banco Central aqui. Eu não preciso falar nada, ele vai falar que os juros futuros estão começando a descer, estão antecipando, mostrando que se sair a reforma da Previdência, os juros começam a descer, a economia está frágil ainda, então deve ser natural, os juros devem começar a descer, aí a despesa de juros começa a descer, aí o déficit do governo começa a diminuir, nós aceleramos as privatizações para reduzir dívida, para que não seja mais o paraíso dos rentistas, e sim que seja o paraíso dos empreendedores e o inferno dos rentistas. Se você abre a economia e começa a aumentar a escala dos empreendimentos, e você dá um choque de energia barata, nós podemos reindustrializar o país. O país foi desindustrializado por juro alto, câmbio baixo e 20 anos de impostos elevados. E ficam as heranças dos acertos. Da mesma forma que houve acertos quando lançaram programas sociais interessantes, esses acertos ninguém pode mexer, ninguém pode chegar lá e eliminar. Isso é nosso, é uma conquista nossa institucional. Quer dizer, houve inclusão social de mais pobres nos orçamentos públicos, isso é um ganho, isso é muito bom, isso é importante, tem que ser mantido e estimulado.
Mas, por outro lado, as coisas erradas você remove. E as coisas boas vão se acumulando. Por exemplo, nós temos um Banco Central independente. O resultado é que a inflação caiu de 11 para 3 num governo que não tinha sustentação parlamentar, o governo estava impopular e mesmo assim a inflação desceu num fim de governo, porque tinha uma instituição já aperfeiçoada que era o Banco Central. Então é assim mesmo, a democracia anda com as duas pernas. Vem uma turma que faz as reformas que bota para crescer, aí vem uma turma depois para pentear o cabelo, tirar a foto e distribuir um pouco. Tá bom, é o certo, é isso mesmo. Você caminha com as duas pernas. Uma você solta os mercados mais eficientes, começa a criar riqueza, e a outra vai aparando as arestas. Quem ficou para trás a gente incorpora. E essa síntese é uma questão de ênfase. O social-democrata prefere aumentar os gastos públicos, botar mais impostos, porque ele acredita mais na engrenagem do governo. E ele tolera os mercados. O liberal-democrata é o contrário. Ele acredita muito mais na prosperidade, na criação de riqueza dos mercados, e ele tolera governos eficientes. Se o governo for eficiente, ele consegue ajudar os pobres. Se ele for ineficiente, ele degringola. Então, essa crença entre o liberal-democrata e o social-democrata, essa diferença de crença, um acredita mais nos mercados, o outro mais nos governos, isso é saudável, dá um equilíbrio para a economia. Evidentemente, eu sou um liberal-democrata, eu quero o lado de cá. Eu estou há 30 anos olhando para o lado de lá, esperando a hora da gente poder fazer alguma coisa. A hora chegou. Nós vamos tentar fazer o certo e acho que merecemos algum apoio. Por que uma das 3 economias mais ricas do mundo em recursos naturais, por que ela não é uma economia dinâmica? Por que o povo ainda não saiu da pobreza? A resposta é o seguinte, é uma prisão cognitiva. É uma prisão cognitiva, que nós somos prisioneiros de ideias obsoletas, atrasadas. Então, na hora que nós nos libertarmos disso, nós vamos saber transformar essa riqueza financeira, essa riqueza material, em prosperidade para todos. Nós estamos muito próximos disso. Eu percebo esse amadurecimento da população quando eu vejo a forma das manifestações. Não tem violência, não tem nada, são só exortações à participação. Isso funciona, todo mundo que olha isso se sente mais tranquilo para votar a favor de reformas, de coisas que são modernas e vão ajudar o Brasil. Então eu estou super otimista, poderes independentes, a mídia entendendo, a mídia social incontrolável, esse negócio varrendo por aí, botando uma competição forte também no establishment, que é a mídia convencional. A mídia convencional dizendo, olha, na economia nós estamos de acordo, na outra nós vamos examinar caso a caso. Tudo bem, é do jogo. Então eu agradeço a vocês e jogo aqui no ar um ar de esperança. Eu acho que o Brasil realmente vai mudar e vai mudar para melhor. Nós estamos muito próximos disso. Vamos pegar.